Olá, boa noite. Vamos chegando, sejam bem-vindos à nossa live. Olá, Patrícia. Oi, pessoal, vamos chegando. A gente vai começar mais uma live, a arte nossa de cada dia. Vamos conversar hoje com o ator e comediante Léo Castro. Então vamos aguardar o pessoal chegar. Oi, Cíntia. Para dar início ao nosso bate-papo. Vamos chegando, vamos convidando os amigos. Esperar o Léo entrar. Vamos lá. Léo já chegou aí. E aí, Olá, tudo bom? tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, prazer te Que receber alegria. aqui para conversar com a gente. Todo meu, professora, todo meu. E aí, ó, Alegria, o viu? pessoal tá entrando, vou esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, eu já tinha falado, te apresentado, te apresento de novo. O Léo Tá. Castro é ator, comediante, já passeou também pelo roteiro, né? Por escrita, tudo, né? Direção. O artista tem que fazer um pouco de tudo, né? Tem. Não dá. Hoje, a ideia do artista que ganha as oportunidades, que o telefone toca e de repente ele fala: Meu Deus, estou contratado para uma grande obra cinematográfica ou para a televisão e tal. Isso não se dá dessa forma fantasiosa e lúdica. Então você tem que ir experimentando as áreas, criando para você mesmo, e aí você vai se envolvendo com todo um arcabouço de atividades que envolve a feitura daquilo. Então, de repente, você escreve, começa a escrever um número para você. Esse número tem um potencial de uma dramaturgia maior. E aí, de repente, você tem uma peça na mão. Aí outros personagens nascem. E de repente essa peça vai ganhando outras coisas. E aí você vai, opa, calma aí, isso é interessante. E aí você vai, mas agora como é que eu produzo isso? Aí agora, então calma aí, vamos nos envolver com produção. No início, você precisa fazer de tudo. E aí você vai se apaixonando por algumas coisas no caminho e não vai abandonando mais, que é o caso da escrita. A escrita é uma coisa que eu carrego comigo até, se Deus quiser, o meu túmulo, porque eu não pretendo parar de escrever nunca, Porque você sabe? colabora nos programas que você atua também lá no Multishow, você colaborava com o roteiro também, né? Isso, no Fred Lucy, que foi o primeiro programa que eu fiz no Multishow, eu era colaborador de roteiro. Eu era o cara que, assim, os roteiristas estavam ali, sem saída, falando, pô, pra onde essa história vai? Não sei pra onde. Eu era o cara que sentava ali, ficava cuspindo uma cacetada de ideia. E se acontecesse isso? Não, isso é ruim. E se acontecesse aquilo? E até a gente chegar a um lugar. Eu era o famoso e se? E E se se acontecer? É, era o colaborador calma aí, e gente. se. Pô, calma aí, gente. Calma aí. Vocês não pararam para pensar que se esse vidente tivesse uma premonição que já trouxesse. E aí algumas ideias eram compradas, 90% das ideias eram jogadas fora, porque era nessa força. Então, assim, eu já tive programas assim, e tive outros programas que eu me envolvi com a escrita mesmo. Então, que foi o caso do Queimando a Roda, que também foi pelo Multishow, que era do Marcelo Marrom, que eu era chefe de redação junto com ele. A gente fazia um programa que era uma espécie de roda viva, com uma bancada de comediantes. Então comecei a escrever para variedades. Eu chefiei variedades, Nossa! mas é, mas a dramaturgia mesmo, eu usei muito para mim, para amigos. Às vezes eu fazia um texto que falava assim, cara, isso aqui eu fiz para mim, mas vai ficar melhor na boca do fulano. Isso aqui eu vou oferecer para fulano
Que tem isso também. Você pegar a ideia e perceber que em quem não é se para você. encaixa melhor. E o processo da escrita também vai te ajudando muito na interpretação do texto, né? Na hora que você, enquanto você está escrevendo, são as suas ideias, então depois você pega um texto de outra pessoa, o fato de você também escrever te ajuda nessa interpretação, não? É fundamental, é fundamental. Existe o antes e depois de escrever, entendeu? Porque você sabe disso, porque é um divisor de águas mesmo, de entendimento de como as coisas acontecem. Quando você monta uma história, seja curta, uma sketch, que você passa pelo processo de início da ideia, de preparação daquele universo, daquela ideia, instaura aquela ideia, e aí você tem um meio em que os conflitos se desenvolvem, tem um processo onde aqueles conflitos precisam se resolver. Quando você passa por essas etapas, isso eu estou falando de uma página, não tô falando que às vezes a pessoa está aí do outro lado pensando, pô, Foi a história isso é inteira. uma novela. Isso é uma novela. Não. Por exemplo, os textos hoje do Zorra, poucos deles que eu recebo tem mais de uma página. É O tudo mundo muito está rápido agora, né? Tudo muito curto. A gente é de uma geração que não nasceu chipado com essa coisa que tem, né? Eu Você falo sabe o que eu tô exatamente falando. isso. Eu falei, eu não nasci com esse chip. A gente não nasceu com esse chip, é muito doido isso. Então a gente teve que se readaptar no caminho. E a ideia de ter um computador que abre 10 janelas e você sabe o que está acontecendo nas 10, isso não é uma ideia natural nossa. Sabe? A escrita também pegou esse lugar, entendeu? De acontecer um bando de coisas ao mesmo tempo, você resolver as coisas. Antigamente, numa novela, você tinha um conflito e esse conflito ia levando um conflito de dois personagens, ia levando, eles se esbarravam, às vezes se resolviam e tal, e você levava uma novela inteira assim. Hoje morre alguém no primeiros 5 minutos de séries da Netflix, Já sabe até o cara quem já é. resolveu. O cara já resolveu aquele assassinato, aquele negócio, já tem um drama maior que você não. Antigamente aquilo durava uma novela inteira, então o mundo acelerou e a E gente aí, precisa ir com ele. a gente precisa. E o humor, como ele já tem, né, um ritmo mais acelerado, ele tende também a contar as piadas mais depressa, né? Tipo, Com certeza. tem uma coisa que eu me lembro assim, tem as piadas datadas, né? Então, se você for Ah, assistir programa do Chico Anísio, do Jô Soares, tem coisa que só fazia sentido naquela época. E, o- não, e tem outras que assustadoramente fazem sentido ainda hoje. ainda hoje. Como é que Geralmente é de vocês. cunho político. Sim. Geralmente é de cunho. Como é que você viu essa transição assim de fazer humor sendo num tempo muito mais ágil do que já era? Cara, é difícil. Eu vou te dizer que a cada dia eu sento com gente mais jovem para ouvir eles falando. Eu acho que é a melhor maneira de você entender como é que o mundo está se transformando. Assim, eu não sou um cara velho, nada disso, mas é impressionante como a coisa ganha uma velocidade que, se você deixar, você fica velho. Então, é impressionante. Então, o que eu faço muito é sentar com gente jovem, ouvir gente jovem. A Renata tem o filho, o João, que tem 15 anos. A minha filha tem 6. Então, minha filha me apresenta o TikTok. E o João me apresenta já outras coisas. E eu não quero fazer um TikTok. Mas, ao mesmo tempo, ela fala, pai, faz um TikTok comigo. E aí, quando eu vejo, eu estou fazendo TikTok. Aí, Nem que o seja para João, você se antenar, vou saber o que, que é é, isso, o que está funcionando, né? exatamente. Então, quanto mais você senta com gente de todas as idades, mais jovem, assim como você quer, às vezes, uma solução de sabedoria, e você senta do lado de alguém mais velho e pergunta, olha, você já passou por isso, você já viveu isso, que hoje também nos falta isso, assim, muitos Uhum. dos jovens não entendem a importância disso, mas, enfim, como você senta para buscar um conselho de sabedoria, você tem que buscar um conselho de como o mundo está andando aqui. Como é que velocidade é essa que eu preciso acompanhar? Qual é o pneu que eu preciso trocar mesmo com esse carro andando? Porque é Entende? esse público que vai migrar, né? Que vai ficar dando audiência e vai ser espectador de teatro, que vai acompanhar a arte. Então tem que ter algo que atrai a atenção deles, né?
e que vai nos mostrar uma coisa que a gente nem sabia que existia. Porque, por exemplo, hoje eu tô com um projeto de restaurar o humor mesmo na pandemia. E eu fechei uma. Depois eu vou até te passar isso de um jeito melhor, mas é só para vocês saberem. Eu fechei uma série de espetáculos online que vão acontecer com gente muito boa, só na categoria do humor, que vai acontecer no Teatro das Artes. Enfim, E isso é um projeto aquele para. projeto que vai estar você, equipe e a plateia em casa, como o Não, Porta para você está ter ideia, fazendo. eu tô com uma tecnologia melhor que a deles. Eu tenho câmera robô que vai para tudo quanto é lá. É uma Gente, loucura o que eu montei. É uma loucura maravilhoso. que eu montei. Mas é a mesma pegada, é a mesma pegada. E esses projetos, a gente, como o Teatro das Artes é muito grande, a gente vai ter até mais de uma pessoa no palco, só que a gente vai ter um distanciamento além do que a OMS pede. Assim, e a gente vai fazer umas brincadeiras, tipo um cenário desenhado no chão, estilo Dogville e tal. Então você não pode passar de determinada coisa, se você passar, você toma um banho de álcool 70. É bem interessante. Você vai ver que a proposta é muito louca. Enfim, Porque a gente tem que voltar também, né? A gente precisa. Vocês voltaram a gravar o Zorra, mas cada um da sua casa também ainda, né? exato. A gente vai começar as primeiras gravações em cidades cenográficas, que são abertas, com um elenco extremamente reduzido, equipes extremamente reduzidas daqui a um mês. Até então, tudo que foi feito dentro de casa. Tudo que você vai assistir nos próximos 3, 4 meses na sua televisão que o Zorra vai exibir são gravações remotas, que é uma Isso foi, loucura também. é uma loucura. Isso foi engraçado que quando a gente remarcou para hoje, né? Aí eu falei para o meu filho, não, mas meu filho adora o Zorra, super fã do Zorra. Mas você não ia falar hoje com ele? Eu falei, não, mas aí eu expliquei a questão da gravação do Zorra. Aí ele, ai, mãe, adorei ter spoiler do Zorra. Aí o spoiler Cara, é que é ia muito começar a legal. gravar de novo. Cara, E o Zorra. é muito doido, porque é uma galerinha muito jovens, e tem 12 anos o meu filho, então, assim, e eles pegam, entendem, riem. Às vezes eu custo um pouco mais a fazer a ligação com o meme ou com o que está satirizando, e eles já pegaram lá na frente, né? Não, já pegaram, criaram um novo mais rápido em cima daquilo. É. O Saulo Viana tem coisa também que fica na história. O Saulo Viana botou aí. O dirigente de escola de samba no Prêmio Multishow do Humor foi memorável. Todo mundo me pede para repetir esse Repetir. número. Léo, cara, você vai montar um espetáculo? Pô, vou, tá, isso aquilo com os personagens. É mesmo, põe o diretor de escola de samba, o diretor de harmonia da, E da como é Uni. que foi essa experiência com o Prêmio Multishow de Humor? Que era também uma coisa. Eu já conversei aqui também com o Fábio De Luca, que ele participou de outro prêmio Multishow, acho que não foi o mesmo que você participou, acho que o dele foi o do Paulo Vieira. E Sim. eu queria ouvir de você como é que é essa experiência. Você que já estava no teatro, já fazia stand-up, fazia personagens, tá num programa de televisão que era um campeonato, né, de humoristas. Como é que foi isso? Cara, foi necessidade. Eu sou separado da minha primeira esposa, ela estava grávida, eu precisava muito de dinheiro. E ela tinha perdido um primeiro filho e tinha gravidez muito ultra invertida, uma gravidez muito de risco, assim. Então eu precisava ser acompanhada por especialistas e tudo mais. E foi uma coisa extremamente assim, sobrevivência. Eu preciso entrar ali, porque eu nunca gostei de competição. Já competi muito em festivais de teatro, de cenas curtas, mas eu ia para ganhar o júri popular. Eu gostava do povo, eu não tava aí para o restante. Eu sempre gostei do povo. Então, assim, se eu saísse com o júri popular, o melhor prêmio que você podia me dar. Que eu saía, pô, missão cumprida. Então, assim, a ideia de competir com a arte, eu acho a arte tão plural, tão, sabe, tantas linguagens interessantes, que é difícil você dizer o que é melhor. Né? Não tem, entra no gosto, entra numa aceitação popular, entra em muitas coisas que não ser ou não melhor. Enfim, e aí eu fui para essa competição porque eu precisava dos 25 mil. Foi isso, foi simples assim. Não tem outro mistério. E deu Agora, certo. E deu deu certo. certo. Agora, uma das coisas mais malucas, assim, eu me lembro dos bastidores,
os bastidores, eles passam na televisão, então as pessoas ficam, às vezes, falando, Léo, mas, pô, na final você podia ter feito um número melhor, ou para outro competidor, pô, mas ali aquele foi o terceiro número, não sei o que lá. E, na verdade, é bom que as pessoas saibam que aquilo é gravado, o programa inteiro é gravado em 11 dias. Em 11 dias. E ele acontece para você semanalmente. Aham. Então, você não tem esse tempo para criar essas coisas todas. Muitas das coisas que as pessoas, às vezes, erram muito ali e tudo mais, é porque a gente não tem a noção dessa produção de televisão que acontece, que o cara tem aquele estúdio ali, ele não vai ficar. A quarta-feira houve a competição, agora só na outra quarta, não é ao vivo. Então, ele pega aquele estúdio, aquele aluguel ali, e ele mata o programa. E ele exibe para você no tempinho dele. Entendeu? Então a cabeça tem que estar lá na frente, né? Então, nesses 11 dias, cara, assim, é de bater a cabeça na parede. Porque não é só você levar o seu número, é você levar o seu número, o diretor falar, isso você pode dizer, aquilo você não pode dizer, porque é uma televisão. Uhum. Entende? Então, por exemplo, eu levei um número que eu acreditava que eu queria ir para a final e falaram, não, Léo, você não está falando nada disso em TV, pelo amor de Deus. A gente vai preso aqui. Entendeu? E aí, por exemplo, já mudei meu número todo. Enfim, cara, é um sem fim de coisas naqueles bastidores. Muita gente entra para competir mesmo, a ideia de competição de que você é meu adversário, sabe? E tem outros não, que entram ali para falar, não, quero mostrar o meu trabalho. E Então você vai conhecer as pessoas do meio, né, também. Acho que isso é importante, você está ali fazendo contatos com colegas, né? Exatamente. Então, você vai enfrentar todo tipo de adversidade em 11 dias e aquilo vai se resolver. Graças a Deus, eu tive uma trajetória muito feliz, mas eu conheço muita gente boa que não rendeu, porque é um sistema de pressão, né? É uma competição bem desleal. Eu costumo dizer, ó, é para os fortes. Hein? Quem vai entrar no prêmio de show fala assim, é para os fortes, cabeça no lugar. Se você tiver, acima de tudo, o trabalho emocional é fundamental. Às vezes você tem um super talento, mas se você não estiver bem emocionalmente, não vai, espera. Fica bem emocionalmente, vai na próxima edição. E também perceber que não é nada pessoal, né? Não é com você, é o gosto ali de quem está julgando, é o momento, é como a coisa aconteceu na hora, né? O Marco Aurélio falou aqui que a arte está acima de qualquer competição. É muito subjetivo você julgar a arte, né? Claro, chega a ser quase uma covardia, mas ao mesmo tempo é um programa que abre espaço para você mostrar. Sim. Então, assim, você que está em casa pensando, cara, eu queria mostrar, aquilo é um espaço, talvez não seja o espaço perfeito para a arte purular na cabeça, entende? Talvez não seja esse lugar, mas é um lugar que, assim, tá ali, vamos lá. E foi nesse momento em que eu peitei com coragem esse desafio. Confesso que tenha sempre uma necessidade muito mais forte por trás do que simplesmente eu vou mostrar o meu trabalho. Que eu acho que foi o que me motivou. Me motivou mesmo. Eu falei, cara, vou lá. Você só fez comédia? Então, não. Na verdade, eu tenho um trabalho de ator que o mercado carioca oportuniza muito mais a comédia. Uhum. E eu experimentei no início, umas comédias que tinham muita dramaturgia. Eu comecei na companhia de teatro medieval, junto com a Márcia Frederico, Marcos Zedon, enfim, o Lúcio Mauro Filho pegou um papel muito importante no Zorra na época, que ele trocava com o Atildo Ribeiro, perdão, com o Jorge Doria. E aí eu entrei no lugar dele. E eu fazia umas comédias que envolviam muito o trabalho de ator, a dramaturgia. Então, eu fazia as farsas medievais de Boccaccio, de Goldoni, enfim. Eu passei pelo Molière, eu fui por esses caminhos. Foi construção de personagem mesmo. Que me construíam como ator independente. Tinham partes muito dramáticas naquilo. Então, eu trabalhei muito isso. Só que o Rio de Janeiro me ofertou muito a comédia. E a comédia me ofertou muito dinheiro. Então, eu acho que essa troca me fez gostar mais da comédia. E associado a isso, quando você consegue explodir uma plateia em riso, também é uma sensação muito
sabe, que te toma muito de assalto. Eu falei, eu quero isso, eu quero para mim. Então eu comecei a escolher a comédia porque eu estava naquele ambiente. Aquele ambiente já estava me abraçando, entende? E aí as próprias pessoas entenderam assim, começaram a me chamar para trabalhos de comédia. Então, mas na verdade, adoraria fazer um vilão de novela, Esse é adoraria. o sonho de todo ator, né? Ah, mas aqueles mal debochados, tipo Renato Mendes. Nossa! Aquele tipo Félix, o Matheus Solano, que era Exatamente. divertidíssimo. Que tem caldo para dar. Agora, apesar de fazer comédia, não necessariamente o ator, o humorista ou o ator de comédia tem que fazer o mesmo personagem, né? Você tem Sim. construções de personagens diferentes dentro do gênero da comédia. Porque às vezes Sim. eu ouço muitos meninos dizerem: ah, mas comédia é você tem que fazer sempre uma coisa caricata. Não, né? O humor ele Não, pode estar não, mais não. sutil, né? Com certeza, com certeza. Isso é uma falácia em todos, não tem a ideia do o humor popular, né? Ele te coloca num lugar que às vezes do exagero e tal, mas ele é uma das ramificações do humor. Enfim, você tinha o Mazzaropi, que fazia caras e tudo mais, e você tinha um Cantinflas, que era um cara que fazia tudo pequenininho aqui, ó. E da mesma época, caminhando na mesma época, no mesmo lugar, e você tinha um Chaplin que hora você via tanta verdade dramática nele que você chorava com ele. Né? Quem tiver a oportunidade de ver o filme O Garoto e tal, quando você vê ele se separando do garoto, a polícia tirando ele, você é de chorar. E o garoto faz bem, ele faz bem, faz tudo. No entanto, ali envelopados numa comédia que te faz rir o tempo todo, mas naquele momento, né, te leva a isso. Enfim, cara, e tem muito caminho dentro da comédia, né? Muito caminho a ideia de exageros, a ideia de minimalistas. Você tem, dentro do Zorra mesmo, você vê isso, assim, eu não faço uma coisa caricata no Zorra, mas se você for no teatro, tem vários personagens careteiros e Eu tudo ia mais. perguntar isso. Qual é a diferença da tua construção no teatro e na TV? Fazer comédia nos dois veículos? Olha, eu acho que atuar é lidar com a verdade. Você está fazendo a verdade. E aí você tem. Agora eu vou tentar explicitar isso de uma forma um pouco mais palpável, né? Só que você tem lentes. No teatro, você está com uma lente muito aberta. Então, assim, para as pessoas te verem, você tem que ser maior. Você tem que fazer aquilo maior. Quando você está dentro da televisão, a lente é menor. Então o movimento ele já é menor. Esse mesmo movimento que você fez assim, você vai fazer ele bem menor. Mas ele é o mesmo. Não muda. E isso para todas as expressões, para tudo. Quando você está no cinema, com uma tela gigantesca, é aquele movimento que é do teatro assim, e aquele movimento que é da TV assim, no cinema ele é assim. É a lupa que tu põe nisso, entendeu? Agora, o compromisso com a verdade é ser ator. De comédia, de drama, seja lá do que for. Agora, quem faz comédia faz tudo, absolutamente tudo. É bom que não se engane. Você pega um ótimo comediante aí, que você fala, ele é engraçado, ele parado, eu rio dele, tudo mais. Você põe ele fazer um drama, ele faz. Ele faz. Porque tem a ver com os tempos. O tempo da comédia o mundo é binário, o mundo está no 2, está no 2, está nesse 2. Aí o compasso do tempo musical é o 4. 1, 2, 3, 4. E aí quando você faz esse meio, esse 0,5 que existe, que é o 1,5, antes do 2, ele é aqui que a gente faz a comédia. E aí que o Chaplin, espertamente ele fazia o filme, o que não faz dele menos genial, pelo contrário, a sacação é extremamente genial. Ele pega e ele grava o filme no tempo do mundo e ele acelera a película em 0,5.
Gente, e aí Por dá, isso que você, faz aquela graça que fica todo mundo com o olho assim, vidrado. por isso que você vê ele super ágil. Ele está super ágil aqui, ó. Tá super fazendo umas coisas com uma certa agilidade, falando com você. Olha, eu vim falar com você e tal. Tá tudo muito rapidinho, porque ele acelerou o modo de passar aquilo que ele construiu no tempo, que é o tempo convencional. E que faz, só isso já faz dele um gênio, que ele percebeu isso lá atrás. Entende? Então, tudo que você vê do Chaplin, você vai ver ele é muito ágil em relação ao restante do mundo. Entende? Porque ele caminha no contratempo do tempo comum. Né? Então, Tem é aquele grandes famoso. atores de comédia que fazem drama também e a gente não está acostumado a ver, né? Não tá, mas se colocar ele lá numa dramaturgia que peça ele esse envolvimento emocional, ele vai dar. Ele vai dar. E eu te fiz uma pergunta quando você estava na live da comédia com a Manu, e eu vou te Uhum. perguntar aqui de novo para você falar para o meu povo aqui. O que Tá. você acha da técnica de respiração dentro do humor? Você acha que a respiração ela interfere nesse ritmo de humor, ou ela é mais um recurso que vai te ajudar como ator, sem relação direta com o tempo de comédia? Não, eu acho que ela tem uma relação direta com o trabalho de ator, mas ela tem um papel fundamental no trabalho do comediante. Porque o comediante ele tem que chegar numa métrica para ir nesse final de contratempo numa piada. E se ele chegar sem ar, se ele chegar sem ar, ele não dá o punch final, que é dito como tiro de 12, que é a que faz a plateia, né? Vulgarmente, tiro de 12. Então, ele precisa chegar nesses caminhos e a respiração é que vai determinar como ele consegue chegar nesse resultado. Então, ele está aqui dando uma informação e essa informação ela tem um caminho que, se você não fez um preparo no seu sistema respiratório para você chega no final esvaziado. E aí a sua potência de falar aquilo claramente, que aqui, você chegou ali para dizer aquilo que vai, sabe, levar a plateia a impactar. Se você chega sem ar, você dá aquilo sem força e você tem uns 50% de aproveitamento, de entendimento de uma coisa que, se fosse clara, era um aplauso em cena aberta interminável no Teatro Manaus de 3.000 lugares. Nossa. Entende? Que vem Viu, como uma onda. meninos? É importante dizer isso, porque eu faço exercício de respiração, assim, ai, de novo respiração, ai, cansado de fazer respiração. Falei, respiração é fundamental para o trabalho do ator. Deixa eu falar um negócio, meninos, é chato, mas é importante. É igual academia, né? Você tem que malhar, não tem jeito, mas é chato. Bom, para mim é chato. Não, é chato. Eu odeio academia. Eu odeio academia. Me dá um soco, mas não me chama para ir para academia. Exatamente. Mas faz parte da preparação, né? Como o aquecimento e o desaquecimento. Você faz o aquecimento vocal, o desaquecimento vocal, corporal nos espetáculos? Olha, quando eu estou microfonado, eu confesso que eu tenho um pouco mais de preguiça, chamar assim. Desculpa, é um mau exemplo. Mas, assim, quando eu tô fazendo uma peça do qual eu não estou microfonado, que não tem, que não é um stand-up, que não é uma coisa assim, aí tem todo um preparo, porque eu sei que eu vou utilizar essa máquina aqui bastante. Então eu sei que não posso estar oscilante naquilo, eu tenho que estar com essa máquina pronta, entende? Então aí eu sou bem disciplinado. Mas quando eu tenho um recurso microfonado e tudo mais, aí eu tenho um pouco de desleixo. Mas sei que estou errado. Sei que estou errado. Porque a gente... mas assim, é a vida como ela é. Na teoria a gente conhece toda, mas na prática muitas vezes não dá nem tempo, né? Agora, numa necessidade, claro, você sabe, isso você falou, vai estar lá no Teatro Manaus, aquele teatro gigantesco, você sem microfone, vamos supor, vai ter que fazer um aquecimento vocal para dar conta, né? Não, mas sem dúvida. Sem dúvida. No Teatro Manaus, então, 3 galerias. Você não pode... e tem que jogar para o lugar certo.
porque tem um ponto Sim, acústico ali que é o que joga para todo mundo, porque é, senão é o núcleo sonoro da voz, vai, joga a o voz núcleo ali sonoro. e espalha para todo o resto. Agora, Exatamente. voltando nessa questão da tua trajetória no teatro, né? Quando Uhum. você percebe a diferença do stand-up para uma peça em que você tem a construção de um personagem que vai passear pela história inteira, que faz parte daquele contexto, no teu trabalho de ator, como é que é essa diferença? Ah, total, total. Quando eu tenho um personagem que vai passear pela dramaturgia, do início ao fim, eu tenho toda uma outra preocupação em não trair a premissa desses personagens. Então, eu sou um ator que eu improviso bastante. Tem diretores que me permitem isso e tem os que não me permitem. Os que não me permitem, geralmente, nem me chamam. Já sabe Eles o que você nem vai me fazer. chamam. Eles ficam desesperados comigo, porque eles, às vezes eu estou obedecendo eles, mas eles acham que eu vou desobedecer a qualquer momento. Aí eles ficam nervosos, então e eles ficam comigo nervosos lá. Então, normalmente eles só me chamam quando eles estão com uma peça ruim na mão. Que aí eles falam, "Olha, vai lá, entra e pode botar o cara que quiser." Dá teu jeito. É, mas tem os que gostam, tem os que falam, Léo, cara, que bacana, contribui, vamos lá e tal. E aí eu tô sempre muito atento, quando eu tô com uma dramaturgia do início ao fim com o mesmo personagem, até porque o Caco é muito arriscado. Então, e como eu tô sempre triangulando com a plateia, quebrando essa quarta parede, eu sou bem brecheliano, eu fico eu fico atento, porque se alguém espirrar na última cadeira, eu vou falar saúde. Eu sou esse cara. Então eu fico muito atento, coisa que no stand-up eu estou muito mais solto. No stand-up, quando eu vou fazer, você está sentada lá, se você falar, oi, Léo, eu vou conversar com você. Então eu tô sem a obrigação, o dever de contar essa história do jeito certo. Uhum. Mas ela tá Eu toda aqui posso dentro da sua cabeça. Tá, tá, mas eu posso me trair também, porque eu não tenho obrigação nenhuma de ser ético sabe? O stand-up ele é muito solto. E, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhuma rede de proteção. Se eu fracassar também, sou eu comigo mesmo, o pessoal vai dizer, não foi o meu personagem que esteve. Eu não quebrei uma história, eu quebrei a mim mesmo, entende? Então, esse senso de responsabilidade, para mim, se torna diminuído quando eu estou fazendo stand-up. Ao mesmo tempo, o risco é muito maior, Sim, você está muito mais porque o exposto, né? pessoal, eu estou muito mais exposto, entende? O Então, teatro eu te tenho dá mais uma liberdade que a sensação. TV. Com certeza, com certeza. Dentro do Zorra, a gente tem um esquema que a gente tem 30 roteiristas trabalhando. A gente tem a mesma quantidade de roteiristas que a gente tem de ator. É como um para cada. Então, assim, é complicado porque eles pensam naquilo de uma forma muito exata, de uma forma muito. Sabe, eles ficam ali batendo aquilo e passa na mão de um, o que, que você acha disso? Então, quando eles fecham ali, essa equipe é incrível, e quando eles fecham um texto, é até meio. Para a gente mudar alguma coisa, a gente liga para eles. É diferente de alguma coisa que, assim, é uma frase, mas na tua embocadura não está cabendo, você fala uma coisa muito similar, isso aí tudo bem. Mas quando é alguma coisa que você, pô, que pode agregar, e você sabe que pô, podia contribuir, mesmo assim a gente liga para eles e pergunta, o que vocês acham se acontecer isso, se a gente falar isso? Tá, sabe? Ali tem um lugar de respeito muito grande aos 30 roteiristas que estão ali fazendo aquilo dar certo, sabe? Agora, conta pra gente como é que está esse processo de gravação virtual. Como é que vocês estão se arrumando, tantos atores, roteiristas, técnicos, direção, tanta gente para colocar um programa no ar e a gente só tem o computador e o celular na frente. Cara, isso é a coisa mais maluca que eu já vivi em toda a minha vida. Nem no início do teatro, que a gente carrega tudo. E eu sou de uma época antiga, sou de uma época, assim, tipo, o meu primeiro mestre foi Rogério Cardoso, entendeu? Coisa Depois eu, pouca também, né? Assim, Aí nada. depois eu fui para Benzinho Siqueira, sabe? Então, assim, é uma galera que se você não soubesse o nome dos holofotes que estão vindo,
Você nem entrava no palco, não deixava você entrar no palco para atuar. Porque eles falavam, você não conhece, você não pode. Então, assim, então a gente conhecia tudo. E essa forma de trabalhar que o Zorra colocou, ela me fez lembrar esse momento que você tinha que conhecer tudo. Então, cara, no início, hoje a gente trabalha com kits que vem da Rede Globo com celulares, com ring lights, com outras coisas que a gente precisa para a cena. Enfim, hoje tem um bando de coisa Eles que a gente entregam na casa de vocês? Hoje eles entregam. Mas lá no início, isso agora, assim, faz 2 semanas, 3 semanas que é assim. Mas, um pouco antes, eu tinha 2 câmeras aqui, que eram de uma produtora minha, que eu tinha fechado em 2017, porque fui trabalhar no Chilindró lá em São Paulo, e aí fechei aqui, que eu fazia institucionais. Aí eu fiquei com essas 2 câmeras, eu comecei a gravar, e aí eles batiam, até hoje, assim, são 20 pessoas profissionais no Zoom. Então tem o figurinista, tem o diretor de fotografia, tem o diretor de cena, enfim, você tem uma série de profissionais dizendo como você tem que fazer aquilo. Eu passo aqui no teto, a Renata, eu não sei como é que ela não me expulsou. Porque, assim, eu pendurei uns ganchos no teto e eu vou passando cordas pelo teto, e essas cordas viram varas de luz. Então, eu vou colocando lanternas chinesas por ela e vou fazendo da casa um estúdio. E vou iluminando lugares que você não imagina. E, ao mesmo tempo, esse celular tem um cara lá dentro da Globo que está controlando ele remotamente. É a Globo. É a Globo. É a Globo. Mas no início, com as minhas câmeras, não era assim. Eu que controlava aqui conforme eles me pediam. Então, assim, eles falavam, Léo, abaixa o ISO. Eu tinha que abaixar o ISO. Às vezes eu nem sabia onde era alguma coisa. Léo, então dá um pontinho de diafragma. Eu falava, cara, não sei o que é isso, me explica. E a gente começava Aí volta mesmo, é o teatro artesanal mesmo, né? Que ele fazia lá atrás. Gente, é muito bom. Aí agora a gente entrou nesse esquema de kit em casa, que chega e que o cara controla o celular lá da central da Globo, e ele dá zoom, fecha zoom, mexe em detalhes. Pô, esses celulares da Samsung, o S20, eles têm a possibilidade de você mexer manualmente em cada coisa. Então eles viram uma câmera profissional na sua mão, com a lente deles, mas eles viram isso. E eles de lá acessam cada pontinho desse e vão botando pontos de luz em lugares. Cara, é uma loucura o que eles conseguem fazer com um celular desse. E já está indo para o ar. O que vocês estão fazendo em casa já é o que está indo para o ar. Depois das reprises, né? Tinha umas cenas de agora, né? Que vocês faziam. Mas eu vi algumas mais, você e Renata fazendo. E tinha a reprise dos programas antigos. Agora já está inédito, já vai começar a ser todo inédito? Então, o próximo sábado ainda é num esquema onde passa tudo que há de melhor no ano passado, com algumas exclusividades, e a partir do outro, no dia 15, aí sim, todo o conteúdo vai ser inédito. Tudo feito de casa, ou coisas que a gente já tinha gravado antes da pandemia e não tinha ido ao ar. Então você ainda tem algumas cenas de guerra e tudo mais que a gente tinha gravado para esse ano, para essa nova temporada, e a pandemia nos parou, porque a gente está gravando. Quando o Big Brother começa, a gente começa a gravar frente para o Zorra. Isso então, pouca gente sabe. Então já tinha alguma coisa já, porque a pandemia parou tudo em março, né? Vocês tiveram uns 2 meses aí de trabalho. De trabalho frenético. Mas vai ficar misturado no meio de coisas que a gente gravou remotamente. Então a gente vai ter cenas, vocês vão ver que cinematográficas lá, de bomba explodindo e tudo mais, que ainda é dessa safra que a gente estava fazendo para essa nova temporada. Mas, cara, o resultado é muito louco. Você vê de dentro de casa que você é capaz de produzir. Pô, olha, por um lado, a gente vê, pô, hoje a Rede Globo manda o kit, controla a câmera e tudo mais. Você vê isso acontecer, é uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, um pouco antes, você vê que qualquer um pode produzir conteúdo. Qualquer um.
É Qualquer um, verdade. porque eu estava com duas câmeras aqui e estava fazendo coisas do Arco da Velha, que foram ao ar na TV aberta. Então, E quer com dizer, celular também se consegue fazer, hoje em dia se faz muita coisa com celular, né? Então, eu acho com que a certeza, pandemia também serviu para isso. Primeiro, para mostrar, né, como os artistas são importantes, né? Como a gente sim. precisa se nutrir de arte para sobreviver nesses tempos, né? E segundo, Nossa para Senhora, que quem é do meio se reinventar também, né? Com teatro fechado, você reinventa, os estúdios fechados, tudo fechado, você tem que descobrir uma nova forma de trabalhar. de fazer, claro, Como é que claro. vocês encararam essa transição? Assim, parou tudo, o que a gente Uhum. vai fazer agora? Como é que foi essa até voltar a produzir? Olha, para mim, eu tive umas 2 semanas depressivas, assim. O que eu faço da minha vida? Ó Deus, ó céus, o que vamos fazer? Que eu achei que até foi muito humano da minha parte, porque geralmente eu passo por cima dessas coisas. Mas isso me deu uma imobilizada. Acho que porque não era só uma questão de, cara, vocês não estão podendo produzir. Era uma questão assim de tem gente morrendo lá fora, sabe? Que continua morrendo, né? Uhum, uhum. A gente, as pessoas meio que esqueceram disso, mas a gente está morrendo 1.000 pessoas por dia aí a torta é direita. Enfim, é complicado. Deixa eu só tirar aqui que chegou a notificação. E aí a gente fica doido, né? Pensando nisso. Então essas 2 semanas me deram uma paralisada bem para uma baixa de energia mesmo. E aí depois, logo depois, eu falei com a Rei, vamos produzir para os nossos Instagrams. Vamos fazer, porque isso a gente pode fazer, as nossas redes pessoais. Eu não Uhum. posso fazer um canal do YouTube, não deixa a gente fazer concorrência para ela mesma, que é normal, né? Lógico, é. Enfim, então a gente não pode fazer isso, mas a gente pode fazer para o nosso perfil pessoal, sem problema nenhum, de uma rede como o Instagram. E aí a gente começou a produzir umas cenas. Aí o Nelito e a Marta, que são autores-chefes lá do Zorra, eles tinham uma série de. Ele tinha, o Nelito tinha um livro de contos, que eram contos de casais. A gente começou a ligar para as pessoas e falar, ó, vamos movimentar, vamos fazer. E o Nelito falou, ó, eu tenho um livro de contos de casais que eu nunca lancei, tá? Só para vocês saberem aí que vocês estão em casal. A gente falou, opa, a gente quer. E daí que nasce o Maurício e a Bia, que a gente monta para o Instagram. Então a gente ficou imobilizado por 2 semanas, depois fez umas atividades, eu editei, botei lá, e aí no Instagram, a nossa rede, as nossas informações lá, quando a gente viu a nossa rede, tinha dado uma crescida, e aí o Nelito falou, olha, a gente trabalha para a TV Globo, vamos oferecer para eles, né? Porque amanhã a gente pode estar gerando uma concorrência. E aí, é, né, não vamos criar problema com o nosso empregador, pelo amor de Pode. Deus. E aí a gente liga para a Mônica Albuquerque que fala, opa, isso aí é legal pro G-Show, e coloca a gente no G-Show. E aí é que vem o Diálogos Risíveis, que é o do Maurício e da Bia, que era um produtinho de quarentena, a gente sabia que tinha uma vida curta, a gente já está saindo do G-Show, vamos voltar para as nossas redes. A Globo já está interessada em projetos de pós-pandemia, e aí o Maurício e a Bia já são uma coisa de dentro de casa que já não interessa mais, e a gente sabia, então a gente sabia que tinha data para começar e data para acabar. Então, a gente teve números ótimos de cliques lá, transitamos assim na frente do site por muitas vezes. Então, A assim, da foi um barata projeto é a muito legal. melhor de todas. A cena da A da barata Barata? é assim, é super me identifico com aquilo ali. E isso foi verdade, né? Que entrou a barata. Sério. Entrou uma barata aqui e eu não sou muito ágil, mas eu não tenho medo da barata, mas eu não sou ágil, ela foge de mim bastante. E a Renata esqueceu de me avisar um pequeno detalhe, que é o fato dela ter asa, que aí eu acho que deu uma complicada, entendeu? Deu Tomou o uma olé mexida da barata. comigo. Que eu acho que é um detalhe importante de você falar numa hora Importante. de uma cansada dessa. Olha, ela Né? voa. Muito E bom. aí eu descobri da pior forma, que é a barata vindo para cima de você, que eu não sei que ousadia é essa que ela tem, que ela acha que ela pode te matar, né? Não tem nem boca para te morder, mas quer E a te gente, peitar. a gente fica com aquela aflição, né?
Aí depois eu matei essa barata, porque primeiro ela sumiu, quando ela veio, eu dei aquele tapa para tudo quanto é lado, depois ela sumiu, e eu falei, Renata, olha, não tem condições de matar não, ela voa em cima de mim, é horrível, não quero isso Perigosíssimo. não. E aí ela tem uma ousadia tão grande que eu acho que dentro dela ela acha que ela é um camaleão, né? E aí ela ficou numa parede branca, assim, ela marrom, numa parede branca, jurando, falando, eu sou um camaleão, ninguém tá me vendo. Ninguém vai me ver aqui. Aí foi lá Aí que eu vi, aí eu peguei ela de jeito. é bom que começa com as nossas histórias do cotidiano, quando você assiste, né, representadas, você acha graça porque você está se identificando, né? E eu acho que o humor tem essa função, né? Joga o negócio na sua cara e aí você se identifica e começa a rir de si mesmo, né? Ser espelho, né? É interessante, é interessante. E você teve muito preconceito por trabalhar com humor? Sofreu muito preconceito por trabalhar com humor? Porque antigamente os atores, assim, faz comédia, como se fazer comédia fosse menor do que fazer o drama. Sim, um gênero menor, né? Eu sofri isso muito em festivais de teatro. Em festivais de teatro, isso foi muito muito triste, assim, porque você levava um trabalho e você notava que por mais que você tivesse em nível de atuação de excelência, com aquilo muito bem ensaiado, com aquilo tudo muito bem dominado e fazendo uma coisa de extrema qualidade, levando a plateia para onde você queria, você estava trabalhando em um nível de excelência, mas mesmo assim as pessoas da arte, o público te jogava pro alto, mas as pessoas da arte te olhavam como um palhaço que veio aqui fazer o negócio. Isso me chateava muito. Me colocava com um sentimento de diminuição que, por um lado, eu pensava, é inveja, porque nós somos muito mais acolhidos pelo povo. Então, isso me colocava nesse lugar. Mas, por outro, me afetava muito. Então, eu comecei a responder esse tipo de coisa com amar o trabalho deles. Então, cada pessoa que falava que o meu trabalho era ruim, eu falava, cara, mas eu vi o seu e é fantástico, amei. E eu Aí a deixava que as pessoa pessoas se fica enganem. sem graça. Mas você ganhou muitos prêmios de teatro, não foi? 15, 15. 15. Em determinado momento, no Rio de Janeiro, eu fui o que mais ganhei prêmio durante muitos anos. Não sei se até hoje, porque eu parei de ver. Porque parei de participar. Mas eu ganhei 15 prêmios em festivais de teatro, assim. E isso é muito bom, com comédia, né? Com comédia. Então, mas desses 15, 11 eram de júri popular. Entendi. Era o povo gosta. Claro, a gente O já está povo tão gosta. acostumado, o povo está tão acostumado a sofrer, né? Que quando ele vai no teatro, tudo ele quer uma coisa para relaxar a cabeça, né? Para dar uma. Para tirar, né? Né? Mas todo tipo de Mas uma gênero é coisa, importante. mas uma coisa que eu fazia muito era assim, isso tá muito quando eu vou criar um espetáculo, eu penso muito em não te dar o humor que só te anestesia, mas que você leva alguma coisa para casa. Então, assim, eu sempre busco dar voz a quem não tem, que, por exemplo, o diretor de harmonia da escola de samba, ele é o cara que nunca aparece, ele é o cara que rege a escola. E, no entanto, todo mundo está olhando a passista, está olhando o carro alegórico, está olhando Sala. a ala da baiana, está olhando tudo, menos aquele cara. E eu tentei pegar ele e falar, olha, ele existe, olha como é que ele é. Né? Eu tento dar alguma informação nova. Por exemplo, um dos personagens meus que fazem mais sucesso é o traficante empreendedor. Que é um cara completamente fora da casinha. E quando eu vou interpretar, quando eu montei esse personagem, todo mundo brigou comigo e falou, não vai dar certo, Léo. Não vai dar certo, porque você é um cara branco, porque você é um cara que é o estereótipo de um playboy, agora com cabelo branco, estou indo pro Otaviano Costa. Isso não vai dar certo. Eu falei, não, eu vou montar uma atitude, eu vou defender esse cara. Esse cara vai ser um traficante empreendedor, ele vai lançar aplicativos, que é o EasyPlane, que é tipo o Easy Taxi, só que ele é o aviãozinho que está mais próximo de você, que vai te entregar droga. Ele é o cara que vai criar o best-seller, que é Quem Mexeu no Meu Pó.
entende? É o livro que ele vai vender, é os 50 tons de erva. Ele é o cara que vai mexer com coisas, ele vai ser um empreendedor daquilo mesmo, entende? É E eu muito bom. fiz esse cara. E eu montei uma atitude psicótica para ele. Ele é um psicopata. Ele está falando com você, ele tem uma atitude psicopata, assim com uma atitude de. Esse cara vai tirar uma faca e vai me matar a qualquer momento. Então, isso deu para ele uma credibilidade. Eu monto um universo possível aonde esse personagem transita. E Que aí? ele já está, ele tá querendo, ele não entende por que os aviãozinhos que são lá quem avisa lá que a polícia está subindo, que a droga chegou, que ele não consegue entender por que esses meninos não leem Foucault, não leem, sabe, um Deleuze. Esses meninos, ele não consegue entender, ele não consegue, porque na Tem que se cabeça dele, instruir, né, para poder ser justamente, empreendedor. na cabeça dele, se eu deixo esse cara preparado para a vida, ele tem o poder de tomar as decisões dele e tudo mais. Então ele fala, pô, o cara que vai ser aviãozinho e nunca leu um Maquiavel, entendeu? Nunca. Pô, os fins justificam os meios, é a base. Como é que você não vai. Entendeu? Como é que você não calcula uma bala que vem para você? Como é que você não sabe um seno, cosseno, tangente no triângulo isósceles? Como é que você não Nossa. sabe disso? Um delta S sobre um delta T? Como é que você não sabe? A bala pegou e matou você, morreu. De bobeira morreu. Entende? Então eu Eu, coloco um cara. eu estaria perdida nessa, porque É, eu sou delta, não sei o que, pronto, já foi. Já tô. pô, o cara não sabe um Pitágoras, cara. O cara não sabe nada. Entende? Aí você vai falar, pô, aí você vai fazer um movimento para desviar de uma bala, entende? Aí Não você, pô, calcula direito. você calcula direito, mas tem que ter um movimento, entende? Então, pô, pega uma pena. Aí quando eu falo pena, pô, o nego não estuda. O nego não sabe que eu estou falando de pina bausch. Para eles estão falando de pina colada, pô. Para ele é um drink, Pina entende? Bausch é ótimo, né? Vai lá junto. Enfim, exatamente. Então, assim, é um cara que está além da cabeça dele, ele está falando coisas completamente interessantes, sendo um cara que está colocando aquilo no dia a dia do tráfico, E você o dia a foge dia dos de uma. estereótipos, né? Você tira esse cara do Completamente, estereótipo. E por que Alô completamente. Tijuca? Você é da Tijuca também? Eu tinha que escolher um samba enredo. E eu adoro o Niso da Tijuca. Eu morei na Tijuca, É, eu nasci e criado em Copacabana. E aí, quando eu casei, eu fui para Tijuca, meu primeiro casamento, eu fui para Tijuca. E aí, eu tinha muitos amigos lá, muitos amigos. Então, assim, a Tijuca foi quase que uma homenagem a esse período que eu tive lá e que guardo amigos até hoje, de lá e transito e vou e volto, e aí ainda vim morar na Barra da Tijuca. Então, assim, a Tijuca que é não a tem jeito. continuação da Tijuca. Todo mundo que morou na Tijuca veio morar na Barra. É. O Ó, Fernando, o ó, presidente, me chamou para ir lá. Na época, me botou num carro preto, eu estava entrando dentro de casa, me botou num carro preto, fui para lá, não sabia nem. Eu pensei, morri, estou fazendo piada com ele. E aí chegou lá e ele falou: o Nilson da Tijuca, você, né? Seu Nilson da Tijuca. Carolina, minha filha, tinha, pô, sei lá, acho que uns 2 anos, chegou, tinha umas bolas assim de vidro. Ela chegou e ela pegou e falou: pá, quebrou a primeira. Eu falei: filha, tem gente aqui que morre por muito menos. Pelo amor de Deus. Onde é que você está querendo botar a gente? E aí eu desfilo até hoje pelo Unidos da Tijuca, que ele me dá fantasia, que ele fala, tô na Unidos da Tijuca. alô, Tijuca. O Léo tá acabando o nosso tempo aqui, mas, gente, eu estou me divertindo muito. Eu acredito que o pessoal esteja aí gostando, botando risos aí. E essa coisa da comédia é muito boa, porque faz a gente realmente esquecer, né, o mundo lá fora e se entregar só para se divertir. Mas eu queria que você falasse para eles assim, o que você, pela tua experiência, você considera que é fundamental na formação de um ator? A primeira coisa é o que você faz fora do palco. É o quanto você é capaz de ser intransigente, que te tira dos trabalhos. Não pontual é o que te tira dos trabalhos.
Vamos começar fora do palco, tá? É a capacidade que você tem de ser desagregador que te tira dos trabalhos. Você pega isso tudo, esse somatório todo, você nunca vai subir num palco. Começa aí. Porque o teatro é para agregar. Agora vamos falar do que você pode fazer para dentro do palco. Primeiro é ser um bom colega. É ser um bom colega. É entender que as pessoas estão ali e que um precisa do outro. A ideia de estrelismo só vai te derrubar. E outra coisa, vai ter alguém mais talentoso que você. Perceba isso. E não entre em competição. Chega perto dele, que a luz dele é tão grande que te ilumina também. Não compete. Faz o seu e vai ganhando sua experiência. Vai sendo benquisto, vai sendo um bom colega de trabalho, vai sendo um cara proativo no trabalho. Talento é uma coisa que muita gente tem. Mas eu vou te falar quanto de talento sobe no palco? A minoria. É verdade. Sobe no palco quem tem preparo para subir no palco. Tá? Então, uma vida longa numa carreira de arte é uma vida que começa com a tua capacidade de se doar em prol daquele trabalho. Aí, no meio daquilo, vai ter um momento que você vai brilhar, vai ter um momento em que você vai dar luz para outros, vai ter vários momentos que vão te fazer se tornar a estrela que você quer ser, o grande ator que você quer ser e tudo mais. Mas todo esse papo do o aquecimento vocal, a respiração, tudo isso é primordial, bicho. É primordial. Faz isso tudo, agrega nisso tudo e vai em frente. Quanto mais... o seu trabalho, o seu melhor trabalho é sempre o seu próximo trabalho. Faz esse, qual é o meu melhor trabalho? Não, o meu melhor trabalho foi o Traficante. Não, o meu melhor trabalho é o Zorra, que estreia dia 15 agora, e daqui a pouco é o outro que vier, e assim vai, é sempre o seu melhor trabalho. E aí você se mantém focado numa escada ascendente e nunca numa queda. É isso. Ai, maravilhoso. Olha, a Juliana Lutz está dizendo que você é um ótimo parceiro de cena, mas que você já deu uma rasteira dela do palco. Pode ter acontecido. Quando é que foi isso? Não sei. Deu uma rasteira em cena. Não, a Juliana Lutz é muito minha amiga. Essa aí... vou botar umas aspas. Seja um bom parceiro de cena, mas se for muito sua amiga, de vez em quando você está dando uma rasteira ou outra, mas levanta depois da pessoa. Léo, não, minha amiguinha do coração. Muito obrigada por você ter participado. Foi muito. Ela tá falando que tá te zoando, só teve coisa boa. Não, eu amo a Juliana. Ela é muito minha amiga. Minha vizinha também. Minha amiga, minha vizinha. Tá tudo em casa. Eu quero te agradecer muito por você ter participado, por ter sido tão disponível quando eu te procurei, me respondeu. A gente não se conhece pessoalmente, você foi super gentil e me respondeu e a gente trocou bastante. E quero te agradecer por essa oportunidade aqui. Vou deixar a live gravada para quem for chegando depois poder assistir. E dia 15 estaremos te acompanhando de volta no Zorra. E, por favor, avisa também quando estrear no Teatro das Artes. Tá, deixa comigo, vou avisar tudo. Obrigado a todos que passaram por aqui, que deixaram perguntas. Obrigado a você pelo convite. Eu fico muito feliz sempre com a troca. Eu acho que é essa troca que vai nos salvar como artistas, entende? Sim. A ideia dos maiores e dos menores se comunicarem, agora é o momento de você fazer uma rede de força, onde as pessoas, espero que as pessoas que estejam lá no topo estejam entendendo que precisam ajudar as pessoas que estão aqui embaixo a conquistarem mais pessoas para ter voz e ouvido para alcançar lugares maiores, porque a gente sabe que o teatro, por mais... Eu estou fazendo um super movimento para voltar, e muita gente também, mas a gente sabe que a gente tem que cumprir todo um protocolo nesse retorno e que ele não vai ser rápido. Então, assim, amigos do alto, vejam os menores, apoiem os menores, que só a generosidade vai salvar a arte agora, eu acredito. Muito obrigada. Olha, você fala para a Renata que ela também está convidada, se ela tiver um tempo, quiser vir conversar com a gente, ela é super bem-vinda aqui. Falo sim. Beijo. Obrigada a todo mundo que assistiu, que passou por aqui. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.